Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, né, irmãos, poder estar mais uma vez aqui na casa do Senhor. Mais uma rica oportunidade Deus tem me concedido. Agradeço a Deus pela sua graça, pela sua rica misericórdia. Agradeço pela presença de cada irmão, de cada irmã. Tenho certeza que os irmãos hoje vieram aqui para ouvir a palavra do Senhor, pois hoje é o culto da palavra. Então, vamos pregar a palavra do Senhor mais uma vez, e o nome do Senhor será glorificado nesta noite. Louvo e agradeço a Deus pela presença de todos vocês, que Deus possa nos abençoar. Fiquem todos de pé. A Bíblia Sagrada que nós vamos ler está localizada no Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 4. Glória a Deus. Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 4, cujo título, A Mulher de Samaria. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 3. Louvado seja Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Peço que a igreja repita comigo. E era-lhe, está fraco, e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém, muito obrigado. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Nós vamos ler somente até aí, porque a história é um pouco grande, então vamos ler até o verso 8. Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco, incline as vossas cabeças. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor venha me encher do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Nós te adoramos, te louvamos e te exaltamos por essa palavra. Tu és o dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade, para que teu nome venha ser glorificado nesta noite. Em nome de Jesus, abre os corações, para que a igreja receba a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, batam palmas para o Senhor. O Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 3 que a gente leu, a Bíblia vai nos contar que Jesus, ele estava na Judéia. Na Judéia, Jesus estava batizando as pessoas que se arrependeram. Na Judéia, Jesus estava ali com seus discípulos, batizando nas águas. E aquelas pessoas que estavam sendo batizadas, estavam se transformando em novas criaturas. A Bíblia nos diz que quando os fariseus ficou sabendo que Jesus estava ali com seus discípulos batizando, e o número daqueles que estavam descendo as águas era maior do que aqueles que estavam descendo as águas por causa de João, Jesus então, sabendo que os fariseus tinham descoberto aquilo, Jesus então vai sair da Judéia para ir para Galileia, porque todas as vezes que os fariseus sabiam aonde estava Jesus, eles queriam ao encontro dele, para querer prendê-lo, para querer prejudicá-lo. A Bíblia nos diz então no versículo 4 que quando Jesus sai da Judéia,
Bíblia é bem clara em dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Como os irmãos bem sabem, os judeus não tinham contato com os samaritanos, porque os judeus e os samaritanos tinham diferenças no que diz respeito à Bíblia, às Sagradas Escrituras, ao que diz respeito à adoração. Eles tinham diferenças e isso causou neles uma certa divisão. E Jesus, ele era judeu, e a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, porque Jesus, ele nos ensinou o verdadeiro amor, que é o amor ágape, é o amor incondicional. O amor de Jesus não enxerga cargo, não enxerga posições, não enxerga cor, nem raça, nem cultura. O amor de Jesus é universal. Então Jesus, ele foi para Samaria porque lá haviam pessoas que precisavam dele, que precisavam ouvir a sua palavra. Vamos para o Senhor Jesus. E era-lhe necessário passar por Samaria, porque haviam pessoas ali que estavam sofrendo. Pessoas ali talvez estavam sofrendo com seus pecados, estavam sem esperança, estavam mortas espiritualmente, estavam tristes e já perderam alguma esperança de alguma solução para a vida delas. E aproveitando esse versículo, eu quero soltar uma palavra profética para a igreja. A igreja, levante as mãos e feche seus olhos. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que é necessário Ele passar lá na tua casa. É necessário Ele passar lá na tua casa onde está o seu filho ou a sua filha que precisa da visita dele. É necessário Jesus passar na sua mente, no seu psicológico, no seu coração, na sua saúde. É necessário que Jesus passe lá no seu trabalho, na sua área financeira, na sua saúde, para Ele trazer alguma providência que você está precisando, porque Ele é o maior interessado em querer te abençoar, Ele é o maior interessado em querer te ajudar, Ele é o maior interessado em querer ver você bem, ver você com saúde e transformar o cenário que você está vivendo. E é necessário que Ele passe aqui nesta igreja, nesta noite, visitando o meu e o teu coração, visitando a minha e a tua vida, visitando o meu e o teu espírito, que tem fome e sede da presença dEle. Glória, aleluia, glória a Deus. Era-lhe necessário passar por Samaria. Necessário, irmãos, isso é tremendo. Jesus estava indo para a Galileia, ele tinha um destino, mas ele escolheu passar por Samaria. E como eu digo, Jesus nunca passava para algum lugar em vão. Ele tinha um propósito. Em todos os lugares que ele passava, tinha propósito. E quando Jesus ele chega em Samaria, ele vai se assentar, porque como ele estava na sua natureza humana e divina, como ele era humano como eu e você, ele se cansou. Então, para descansar, ele se assentou junto a uma fonte. Essa fonte era a fonte que pertencia a Jacó. E lá Jesus ficou sentado. E a Bíblia nos diz que na hora sexta, pregador, que hora sexta? Meio-dia. Quando deu meio-dia é quando o sol está escaldante, quando o calor está intenso. Olha que interessante. Quando o calor estava intenso, quando o sol estava quente, era a hora em que as pessoas iam pegar a água na fonte. Jesus, ele chegou na hora certa e no momento certo. Por que, pregador? Porque estava chegando ali uma mulher samaritana com o seu cântaro para pegar água para tomar. Jesus chegou na hora certa e no momento certo. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, que o meu Deus, Ele não tarda e não falha. Ele chega na hora certa, Ele chega no momento certo. Não é na hora que eu quero, não é na hora que você quer, é na hora e no momento certo dEle, porque Ele sabe a hora certa de chegar e nos liberar uma palavra que vai transformar as nossas vidas por completo. A mulher chega e tira a sua água.
interessante aqui é que Jesus ele não queria apenas uma água para beber, mas ele queria iniciar ali um diálogo, uma conversa com aquela mulher samaritana, porque Jesus sabia da situação espiritual dela. Jesus sabia que aquela mulher não estava numa fase boa. Jesus sabia que aquela mulher estava passando por um declínio moral e espiritual e que precisava urgentemente do agir do Senhor. Jesus então me dá de beber. Aquela mulher sendo samaritana, ela começa a questionar o Senhor: como tu, sendo judeu, me pede águas para beber? Aí Jesus fala: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. Se tu conheceras o dom de Deus, que dom de Deus é esse, Alcir? A graça. A graça não veio de nós, é dom de Deus. O dom de Deus é a salvação. Salvação, a gente é dom, graça é dom. Jesus estava se referindo aqui à graça, porque a graça ela não está limitada apenas a um povo. A graça não está limitada apenas ao povo de Israel. A graça não está condicionada em um grupo seleto de pessoas, mas a graça ela é universal, é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, é para todos que creem no sacrifício de Cristo naquela cruz, que vai tomar posse da água da vida e vai ser salvo por Ele. É por isso que Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque aquela mulher questionou: Jesus, o Senhor é judeu? Na verdade, ela não sabia que ele era Jesus. Ela apenas falou: o Senhor é judeu, por que o Senhor está conversando comigo? Jesus está nos mostrando aqui que a graça dele é universal, o amor dele é universal, e que o amor dele não é condicionado a uma certa classe, a uma certa posição. Então Jesus ele disse: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água de vida eterna. Então aquela mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que meu pai Jacó? Aí Jesus disse: qualquer que me pede de beber, brotará nele fonte de águas que jorrarão para a vida eterna. Então aquela mulher se interessa por aquela água e ela pede: dá-me de beber desta água da vida. Aí Jesus vai falar aqui: chama o teu marido. Então aquela mulher vai responder: eu não tenho marido. E Jesus vai responder: disseste bem, dizendo que não tem marido, pois já tiveste 5 maridos, e os que tem agora não é teu marido. Então eu percebo aqui que esta mulher, ela estava passando por um problema sentimental. Uma mulher ter 5 maridos, e o que ela está agora é porque era uma mulher que não era feliz sentimentalmente. E eu quero dizer para a amada igreja, com base nessa palavra, que quem não é feliz sentimentalmente, a vida dela em todas as áreas está destruída. Se eu, como pregador, não estou feliz, não estou realizado na minha vida sentimental, a minha vida em todas as outras áreas não vai para frente. A vida daquela mulher não estava indo para frente porque ela estava passando por problemas sentimentais. Era uma mulher que não era realizada na sua área conjugal. Era uma mulher infeliz, porque ela já estava no 5º casamento. E Jesus disse: este também não é o teu marido. Então Jesus sabia que aquela mulher estava passando por problemas sentimentais. E eu quero dizer que pessoas que estão dentro de um matrimônio, se tiver pessoas que estão dentro de um casamento e não for feliz, não for realizado, o ministério dele não vai para frente, a vida profissional dele não vai para frente, a vida dele em todas as áreas não vai para frente, irmãos. É por isso que Jesus disse: é necessário que eu passe por Samaria, porque tem uma mulher que precisa experimentar uma água da vida que vai preencher o vazio que está dentro dela. Porque aquela mulher tinha um vazio
que nenhum homem, que nenhum marido conseguia preencher. Nenhuma pessoa conseguia preencher aquele vazio que só Jesus era capaz de preencher. Então por isso que Jesus chegou no momento certo e disse, e aquela mulher respondeu: Senhor, vejo que és profeta. Porque antes de Jesus liberar a água para ela beber, primeiro Jesus vai nos lavar. Primeiro Jesus vai nos curar do nosso pecado, para assim a gente beber a água que Ele tem. Primeiro Jesus ele vai nos corrigir. Primeiro Jesus ele vai confrontar o nosso pecado. Primeiro Jesus ele vai santificar a nossa vida, para assim a gente venha estar preparado para receber algo novo da parte dele. Porque Jesus não deita vinho novo em odre velho. Porque se Jesus deitasse em vinho novo em odre velho, o odre se rompe. Então para a gente receber a água da vida, a gente tem que estar santificado, tem que estar preparado, tem que estar com uma vida reta, tem que estar com uma vida obediência. Temos que estar vivendo conforme a palavra para recebermos a água da vida. Senhor, vejo que és profeta. Jesus então disse: mulher, crê-me, que a hora vem em que neste monte, em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque aquela mulher disse: vocês que é judeu, vocês dizem que a gente tem que adorar a Deus só em Jerusalém, mas antes a gente adorava a Deus aqui neste monte onde a gente está. E Jesus vai responder então: mulher, mas a hora vem e a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quem adora a Deus em espírito e em verdade aqui? Quem está me ouvindo diz amém. Quem está me ouvindo diz aleluia. Irmãos, eu prego desde os meus 16 anos de idade. Eu prego desde 2018. Eu não estou preocupado se a igreja vai dar glória. Eu não estou preocupado se a igreja vai dar aleluia. Eu estou preocupado em pregar aquilo que Deus mandou eu pregar. Se a igreja der glória, amém. Se a igreja não der glória, eu vou continuar pregando. Porque o culto não começa aqui, o culto começa lá na nossa casa. A gente veio aqui para prestar atenção no culto. A gente veio aqui não é para ficar conversando. A gente veio aqui para ouvir a palavra e escutar aquilo que Deus requer da minha e da sua vida. E a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares dentro da casa do Senhor. A mulher então disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Então Jesus disse: eu sou o Cristo a quem você procura. Então a Bíblia nos diz que ela ficou maravilhada e ela então criou nela. Jesus criou naquela mulher uma esperança, e ela então deixou o seu cântaro e foi na sua cidade falar que encontrou o Cristo, o Salvador do mundo. Então perceba que aquela mulher se tornou uma chave nas mãos do Senhor Jesus, para que a cidade inteira fosse alcançada pelo Evangelho da graça, pelo Evangelho da cruz. Aquela mulher foi, propagou a mensagem dizendo: existe ali, na fonte de Jacó, um homem que disse tudo que eu tenho feito. Ele é profeta, ele é o Messias, ele é o Cristo que veio para nos salvar. Ele é o Messias, ele é o Yeshua HaMashiach, ele é aquele que veio para nos dar esperança, para nos salvar dos nossos pecados. E a Bíblia nos diz que aquele povo, os samaritanos, ouvindo as palavras daquela mulher, perceba, a Bíblia diz que os samaritanos, ouvindo a palavra da mulher, foram até o Senhor Jesus, e ali Jesus começou a pregar para eles. Então eles pediram: mestre, fique conosco. Então Jesus ficou com eles 2 dias. Imaginem Jesus ficando conosco, visitando a nossa casa. Imaginem você recebendo a visita de Jesus. O que você falaria para ele? O que você desabafaria com ele? Imagine
causa da sua palavra. Hoje é o culto da palavra. A palavra, ela tem poder. Imagine Jesus falando para aquele povo, e o povo creu nas palavras de Jesus. Uma porcentagem tinha crido na palavra da mulher samaritana, mas muitos mais creram no Senhor ouvindo a palavra do próprio Cristo. Então a mulher samaritana disse, então diziam a mulher samaritana, os samaritanos então chegaram na mulher e disseram: já não é mais pelo que você disseste para nós que cremos nele, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Essa história, irmãos, é uma história tremenda, é uma história profunda, porque mostra o interesse de Jesus em resgatar aqueles que são excluídos, restaurar e resgatar aqueles que são esquecidos pelas pessoas. Sabe qual foi a última vez que judeu e samaritano se uniram? Era na história dos 10 leprosos. 9 eram judeus e 1 era samaritano. Porque muitos, é fácil alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram, isso é o que mais acontece. Porque as pessoas querem ver o outro bem, mas nunca melhor que eles. Porque quando a pessoa está melhor que ele, quando a pessoa está melhor que ela, a pessoa quer ir e puxar o tapete. A pessoa com inveja quer ir e tentar denegrir a imagem daquela pessoa. Então Jesus, ele veio aqui para nos ensinar que o nosso amor deve ser verdadeiro para com todos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus,
Jesus disse: aqueles que tomam dessa fonte tornará a ter sede. Mas aqueles que bebem da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus está falando aqui de algo que é espiritual. A fonte de água representa algo físico, algo material, algo que passa, algo que é momentâneo, algo que não vai satisfazer, algo que não vai preencher o nosso vazio. Quantas vezes a gente tenta preencher o nosso vazio, às vezes assistindo alguma coisa nas redes sociais, às vezes conversando com alguém. Quantas vezes que a gente tenta preencher o nosso vazio assistindo filmes, mas isso nunca preenche aquele vazio, porque às vezes, na hora que a gente está lá nas redes sociais, no YouTube, vendo alguma coisa, às vezes é prazeroso, mas quando você desliga o celular, aquele vazio volta. Mas o Senhor Jesus disse: o que eu tenho para te oferecer vai te satisfazer verdadeiramente, vai preencher o seu coração, vai preencher a sua alma. Para de buscar coisas passageiras, para de buscar coisas momentâneas, busca a minha presença, busque a minha intimidade, porque você às vezes não crê mais que essa palavra, irmãos, é verdadeira. Muitos já não crê mais na intimidade, muitos já não crê mais que a palavra de Deus tem esse poder de preencher, de alimentar, de alegrar. Mas eu quero dizer que essa palavra, ela tem poder para te preencher, para te alegrar, para te dar esperança. O que o Senhor Jesus requer de mim e de você é que nós voltemos a estar em particularidade com Ele, a sós com Ele, ter mais comunhão com Ele, porque a gente tem tempo para tudo no que diz respeito ao que é material. Nós temos tempo para ganhar dinheiro, temos tempo para trabalhar, temos tempo para fazer tantas coisas, mas quando é para estar tendo um tempo de qualidade com Deus, aí a gente não tem esse tempo. Quando é para termos um tempo de qualidade lendo a palavra, nós não temos esse tempo para Deus. Estamos nos tornando pessoas robóticas na presença do Senhor. Estamos nos tornando pessoas mecanizadas. Estamos aqui às vezes só por ritual. Sabe por quê? Porque quando a gente chega na nossa casa, não oramos, não lemos a Bíblia, não louvamos. Tem pessoas que só lembram de orar aqui dentro da igreja. Tem pessoas que só lembram de ler a Bíblia aqui dentro da igreja. Aí quando as portas da igreja é fechada e voltamos para os nossos lares, esquecemos que Deus existe. Abandonamos o Senhor dentro da nossa própria casa. E só lembramos que Deus existe quando a gente está aqui. O que o Senhor Jesus está dizendo, Ele quer relacionamento de verdade. Se nós não tivermos relacionamento com Jesus de verdade, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos falir espiritualmente, se a gente não buscar ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Quem pode dizer amém aí, irmãos? Palmas para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe, Jesus, sabe o que Jesus está me dizendo aqui? Jesus está sendo trocado. Jesus está sendo trocado nos dias de hoje. Tem pessoas que estão trocando o Senhor Jesus pelas redes sociais. Jesus está sendo trocado pelas Netflix. Jesus está sendo trocado pela família, pela mãe, pelo pai, pelos filhos. Jesus está sendo trocado pelo trabalho, pelo mundo globalizado. Jesus já não é mais prioridade. Jesus está lá nos esperando no nosso quarto, mas a gente troca Ele para a gente ficar em outros lugares e já não temos mais Cristo como prioridade. Estamos trocando Jesus, irmãos. Estamos trocando Jesus pelas coisas materiais desse mundo. É por isso, irmãos, que hoje a gente vem para a igreja está fria, a igreja está morta, porque o culto delas começa aqui e não lá na sua casa. E antes de Jesus ele nos encher a água da vida, Ele primeiro nos confronta, Ele primeiro mostra aquilo que estamos errando, para que nós vamos se arrepender, para que nós vamos se consertar na presença dEle. Porque além de termos relacionamento com
Ele quer nos salvar. Essa é a intenção dele. A intenção de Jesus aqui na terra, além de abençoar fisicamente, materialmente, foi salvação. Salvação de almas. A salvação é coisa séria. Bênçãos a gente conquista. Salvação é compromisso. Todo dia carregar nossa cruz. Todo dia negar a nós mesmos. Todo dia ter uma vida de relacionamento com Deus. É tão triste a situação dos dias de hoje. É tão amargurante, irmãos. A gente perdeu o foco. A gente perdeu o real propósito. A gente está com sede, a gente está com fome. E estamos tentando nos saciar nas coisas desse mundo. E não estamos buscando saciar essa sede, essa fome, esse vazio. Mas não estamos buscando mais saciar esse vazio na presença de Deus. E interessante que quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Já percebeu? Quanto menos você ora, menos vontade de orar você tem. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler. Mas quanto menos você deixa de ler, menos vontade você tem para ler a Bíblia. Aleluia. Estamos em uma guerra travada. Ainda estamos em um corpo que é corruptível. Estamos em um corpo onde a natureza é caída, é pecaminosa. Se não tivermos Cristo, que é o pão e a água da vida, que é a luz do mundo, que é a porta, que é a ressurreição e a vida, que é o caminho, a verdade e a vida, e que é a luz do mundo, se nós não tivermos a presença desse Deus em nossas vidas, nós vamos estar fadados à morte espiritual. Vamos estar fadados a uma vida miserável. Porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. O ramo que não estiver ligado em mim não dará fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia. E Jesus, interessante que aproveitando para finalizar, Jesus, a palavra do Senhor nos compara. Jesus nos compara em várias vezes com árvores ambulantes. Para uma árvore frutificar, primeiro a semente tem que ser lançada em uma boa terra. Deus dá o crescimento nessa semente. A raiz da semente começa a crescer, e a raiz ela vai crescendo até achar os lençóis freáticos, a água. E quando aquela raiz acha a água, ela começa a ter nutrientes para começar a crescer o caule. E quando o caule cresce, começa a nascer os ramos. E quando aquela árvore tem acesso à luminosidade do sol, a árvore fica mais forte, mais resistente. Porque em Romanos capítulo 1 diz que Jesus, ele é o sol da justiça. Então, para a árvore ter vida, para a árvore ser nutrida e gerar frutos, precisa ter Jesus na sua vida. Precisa ter nutriente. Precisa buscar dele a água da vida. Os irmãos se coloquem de pé. Levante as suas mãos, irmãos. Fala comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Eu dá-me de beber das águas da vida. Senhor Jesus, dá-me de beber da sua água, a água viva. Em Jeremias capítulo 17, versículo 13 diz que o Senhor é a esperança de Israel, a fonte de águas vivas.